Bom dia, oitavo ano, como vocês estão? Deixa eu só desligar aqui minha internet para não haver nenhuma forma de atrapalhar nossa aula. Gente, como vocês estão? Como foi o feriado de vocês? Espero que vocês tenham conseguido descansar. Foi um feriado ótimo para isso. Gente, o que vocês estão achando da aula de geografia? Estão conseguindo entender a aula direitinho? Todos estão conseguindo compreender a mensagem, o conteúdo? Espero, gente, que vocês consigam assistir a aula no momento da aula mesmo, tá? Porque, apesar de ser uma aula tranquila, um conteúdo tranquilo, é importante que vocês assistam a aula no momento da aula para poder também responder a chamada, para poder também tirar alguma dúvida que vocês tenham, porque fica meio complicado conseguir suprir as dúvidas ao longo do dia, né? Então, espero que vocês estejam na aula no horário da aula. Espero que assistam o vídeo. Faltando 20 minutinhos para acabar a aula, eu vou disponibilizar um link lá no grupo do WhatsApp para a gente poder conversar lá no Meet e também tirar as dúvidas e fazer a chamada, tá? Quero que vocês também comentem com um ok, um presente lá na plataforma, embaixo dessa publicação, para que eu possa também fazer a chamada de vocês por lá, tá? Lembrando que a chamada é feita sempre no horário da aula. Passou o horário da aula, gente, não faço mais a chamada, tá? Nosso conteúdo de hoje está no caderno 2, página 53. Para aqueles que não têm o caderno 2, só tem o caderno 3, os cadernos estão disponíveis na plataforma, tá? Então, acessem lá na plataforma que vocês vão conseguir ter acesso a essas páginas. Mas, de qualquer forma, a nossa aula tem esse print da tela no nosso vídeo. Vocês podem acessar o vídeo quantas vezes vocês quiserem para conseguir acompanhar a leitura, conseguir acompanhar o livro, quem não tem e que também quem não conseguiu ter acesso, tá? Então, nossa aula de hoje está no caderno 2, página 53. O tema da nossa aula de hoje são os meios de transporte e comunicação do século XXI. Vamos pensar o seguinte: será que esses meios de transporte e essa comunicação foram os mesmos meios de transporte e comunicação lá do século XV, por exemplo? Primeira coisa, como que eram os transportes, por exemplo, no século XV? Você tinha avião? Você tinha um ônibus? Você tinha um trem? Você tinha um carro? Tinha uma moto? Tinha uma bicicleta? Enfim, os meios de transporte, ainda mais se fosse entre países ou entre províncias ou entre reinados, esses meios de transporte eram feitos basicamente por meio de barcos. Então, as pessoas, você tem aqui nessa imagem um barco, e esse era basicamente o meio de transporte, os barcos ou as carroças. E como será que eram os meios de comunicação lá no século XV, por exemplo? Bom, você tinha dois meios de comunicação. Ou eram as cartas, ou era conversando de pessoa para pessoa, ou então a conversa ia correndo. Hoje você tem a internet, você tem hoje as redes sociais, você tem hoje uma facilidade nessa comunicação, além de você ter os correios, que você pode tanto mandar transportes e cargas, você também tem a internet, que é um meio que otimizou e tornou a comunicação um meio super rápido. Então, vamos entender justamente essas diferenças. As relações comerciais entre os países mudaram ao longo do tempo, acompanhando a evolução dos meios de transporte e comunicação. Ou seja, se você tem um meio de transporte e comunicação hoje, século XXI, mais rápido, quer dizer também que essa economia vai ser mais rápida. Quer dizer que os lucros serão mais rápidos também. No mundo atual, cerca de 70% das mercadorias são transportadas por meio de transportes marítimos. Olha que coisa! No século XV, XVI, XVII, XVIII,
até 19, você tinha o comércio marítimo reinando assim nos comércios. Porque era o único meio viável de você levar muitas mercadorias de um espaço para o outro, por meio do mar, dos rios, enfim, dos lagos. E hoje, no mundo atual, 70% dessas arrecadações, dessas mercadorias são transportadas por meios marítimos. A globalização da produção industrial e do consumo possibilitou o desenvolvimento de navios de grande porte. Isso que eu acabei de ler está bem nesse primeiro parágrafo ali, tá? Então, com a necessidade, com as demandas cada vez maiores de mais comércios e de mais transportes, de mais mercadorias, você tem cada vez barcos, navios maiores para que consigam comportar essa necessidade e essa demanda. Atualmente, o maior navio cargueiro tem 400 metros de comprimento. Imagina isso, gente, 400 metros de comprimento. É muita coisa, 400 metros de comprimento. É uma coisa muito, muito gigantesca. Ele tem 59 de largura e pesa 859 mil toneladas. Pensa, é uma coisa pequena ou uma coisa grande? A capacidade de carga desse navio é de 18.270 containers. Um container já é grande. Imagina 18.000 containers. É muita coisa. É um navio muito grande. É um navio que realmente deve transportar muita coisa, porque a demanda é muito alta. Os containers se tornaram a forma mais básica de transporte. Por quê? Você pode colocar muita coisa no container. Pode colocar uma mudança, um carro, roupas, várias mercadorias dentro de um container e você despacha para outro país, por exemplo. Eles são grandes caixas muito resistentes que podem transportar diferentes cargas para qualquer lugar do mundo. Ou seja, é uma caixa de metal enorme que você pode colocar qualquer coisa ali dentro para transportar. Você pode colocar muitas coisas ali dentro para transportar, entendeu? Além disso, esse tipo de recipiente pode levar uma infinidade de mercadorias, desde produtos líquidos até peças de automóveis ou alimentos. Os transportes não foram os únicos suportes de produção que evoluíram. Ao analisar o desenvolvimento dos meios de comunicação, podemos perceber que o segmento dinamizou a produção de vendas. O consumo e a comunicação entre pessoas de todo o planeta. Então, além de você ter essa dinamização e essa necessidade de navios cada vez maiores para poder transportar cada vez mais mercadorias, você também tem a necessidade de novas comunicações. Por quê? Se você tem um navio desse porte, com esse tanto de container, que vai transportar objetos de várias pessoas, esse navio tem que ter a capacidade de manter comunicação com as pessoas que são donas desses objetos. E também tem que ter a capacidade de comunicação para negociação, para entender aquele local, para pedir um socorro, enfim, para diversas coisas. A comunicação disponibilizada pela internet, gente, eu tô olhando para cá e não aqui para a tela, porque eu tô com meu computador ligado na mesma página que tem aqui que nós estamos acompanhando. Eu estou lendo pelo computador porque se eu for ler pelo celular, eu vou ter que ler de óculos. E aí vai bater um reflexo na minha lente. Então, para que isso não aconteça, para que não atrapalhe o visual do vídeo, eu vou ler aqui na tela do computador, mas é a mesma coisa que está aqui. Peço desculpas por esse problema na garganta, porque como tá muito seco, vocês sabem, né? Tá muito seco. E quando o professor fala muito, a voz vai sumindo. Eu vou beber um pouquinho de água, tá? Continuando, a comunicação disponibilizada pela internet é feita em redes por satélites e por cabos instalados em algumas cidades e que se interligam aos continentes. Ou seja, esses barcos, esses navios têm sim uma comunicação de internet, coisa que a gente nem imaginava que pudesse ter, sei lá, no século XV, você imagina. Internet no meio do mar. Claro que eles têm os pontos de apoio, os pontos de cidades que colocam esse sinal mais distante para que eles possam pegar esse sinal de internet, né?
Na órbita terrestre, existem milhares de pequenos satélites que oferecem conectividade com toda a superfície da Terra. Olha que loucura, gente. Então, você tem, ao longo do continente, ao longo do mundo inteiro, você tem pequenos satélites que fornecem internet para o mundo inteiro. Então, por exemplo, se você tem um planeta que é denominado planeta água, porque tem muita água, você imagina toda essa extensão de oceano e de mar com acesso à internet. Isso dinamiza muito a indústria, o comércio, esses produtos que vão sendo transportados por meio dos barcos. Isso dinamiza muito. No entanto, a revolução que possibilitou a expansão e a velocidade das comunicações pelo mundo se deu através de cabos de fibra óptica. Um filamento que possui o diâmetro de alguns microns, diâmetro de um fio de cabelo, ou seja, esse cabo ele é muito fininho, ele é da finura de um fio de cabelo, o que possibilitou transmitir 2,5 milhões de chamadas telefônicas. Atualmente, o mundo está interconectado por satélites e por redes de cabos de fibra óticas. Observe o mapa a seguir que mostra as principais redes de cabos que interligam os continentes e os países. Então, a gente tem aqui cabos de fibra ótica que interligam essa comunicação entre os continentes. Claro que, por exemplo, a mensagem que você às vezes passa para o WhatsApp, ela vai pelo ar, né? Mas você também tem esses cabos de fibra ótica que eles interligam os países e também dão uma maior conectividade juntamente com satélites para que a internet consiga chegar no mundo todo. Continuando no texto, ali na parte de baixo, além dos produtos e serviços, há uma intensa circulação de capitais em nível global. Empresas investem capital em suas filiais ou na bolsa de valores, visando aumentar os lucros e os investimentos. As redes de comunicação permitem que bilhões de dólares sejam transferidos entre empresas nos mais variados países do mundo, possibilitando a integração de indústrias no mercado financeiro internacional. Ou seja, com o auxílio da internet, com o auxílio da comunicação e com o auxílio desses meios de transporte por meio do mar, as pessoas conseguiram abrir filiais de empresas em países diversos. Conseguem levar os seus produtos para países diversos, para, claro, lucrarem nesses países diversos. Então, a comunicação ela é uma forte aliada, tanto para que as pessoas consigam se comunicar, como também para auxiliar no comércio, auxiliar nas indústrias e também auxiliar na economia. Você consegue perceber que você tem essa integração por meio da comunicação, por meio da internet. Empresas que tinham fábricas que tinham empresas somente num lugar começaram a expandir e abrir filiais em outros países. Essa integração tem o seu lado negativo. Uma possível crise econômica ou política em um país pode desencadear a saída do capital e destruir toda a economia. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa aqui no Brasil de roupas e eu expando, abro uma filial dessa minha empresa de roupas lá nos Estados Unidos, se os Estados Unidos quebram, eu também acabo quebrando. Então, ao mesmo tempo que essa comunicação é boa, ela me fortalece e ela me dá novos meios de possibilidades para abrir indústrias, ela também me enfraquece, porque se aquele país acaba quebrando, a minha empresa também acaba quebrando e acaba afetando o meu capital e também o capital do meu país de origem. É um capital volátil e especulativo, que sai e entra nos mercados nacionais de acordo com a possibilidade de ganho pelos detentores do capital mundial. Gente, a aula de hoje foi essa, a importância dos meios de comunicação e de transporte no século XXI, que mudam tudo, interligam tudo e ajudam numa interação comercial e industrial feita por diversos países e agiliza essa produção e essa comercialização. Espero que vocês tenham conseguido entender a aula. Faltando 20 minutinhos para acabar a aula, vou disponibilizar um link lá no grupo do WhatsApp, mais uma vez relembrando, para eu poder fazer a chamada e também poder tirar dúvidas de vocês. Espero que vocês assistam, gente, por favor, a aula no momento da aula, tá bom? Obrigada e tchau!